Vai falar? Com vocês, a nossa onda no ar. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, na medida do possível. Hoje o programa traz um material discutido e criado desde o ano passado, quando as crianças, em rodas de conversa, narravam, compartilhavam histórias, muitas vezes sem perceberem a violência contida nelas. O que é violência para você? Foram muitas as questões, e foi preciso então tentar entender o que era violência para elas. Chutar um cachorro, pro. Bater na colega, no amigo, pro. Roubar, diziam as crianças. Pois bem, se chutar o cachorro era violência, o que seria então pegá-lo quando é filhotinho e abandoná-lo depois? E com os animais do zoológico? Eles sofrem violência? Está tudo bem com eles? Bater é a única forma de machucar? Vocês só ficam tristes quando alguém te empurra? Ou também quando alguém diz palavra que te machuca? Com o tempo e as intervenções, outros relatos começaram a aparecer. Quando me chamam de preta fedida, quando batem na minha mãe, quando dizem que não posso chorar porque sou homem, quando meu pai fica sem emprego, preocupado e acaba bebendo muito, e acaba descontando na minha mãe quando chega em casa. Quando me chamam de bicha, quando dizem só podia ser coisa de alagoano, enfim, foram muitos temas, muitos recortes. E consideramos importante discutir, através do acesso de diferentes pontes, todos esses temas, para entendermos a nossa realidade. E numa costura de histórias, de entrevistas, músicas, poemas e relatos, saiu esse programa, com uma prévia do que essa conversa rendeu. Mas eu já falei demais, então fiquem agora com o Joelis. Eu vou ler um poema de Manuel Bandeira, O Bicho. Vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Existe amor em SP, um labirinto místico, onde os grafites gritam, não dá pra viver. Alô? O Tatu tá aí? Não, o Tatu não tá, mas a mulher do Tatu Tando é o mesmo que o Tatu tá. Alô? Quem tá falando? Meu nome é Maria Beatriz. Maria Beatriz, e você tem algum apelido que você gosta de ser chamada? Bia. Ô Bia, e como é que você tá se sentindo nesse momento aí de isolamento? Como é que você está? Professora, eu tô com o coração muito partido. Saudade da senhora, da minha tia e da minha avó. Nossa, Maria, assim você me quebra. Eu também tô, viu? Tô com o coração muito partido, com saudade de você e por tudo que tá acontecendo aqui com o nosso país, né? Tudo isso fica tão difícil quando a gente tá longe de quem a gente gosta. Bom, espero que isso passe logo. Enquanto isso, a gente vai se virando por aqui, né? Com o que a gente pode. Viu? Me conta um pouquinho mais de você. Assim, as crianças que estão te ouvindo lá de longe conseguem saber um pouco mais sobre essa história, o lugar que você veio. Eu moro em Martim Prado. Qual a sua brincadeira favorita? Minha brincadeira preferida é esconde-esconde. Você tem uma cor preferida? Minha cor preferida é vermelha.
E com quem que você mora? Eu estou com a minha mãe, meu pai, minha irmã. Eu sinto falta da minha avó, da minha tia e da minha família. Maria, e onde é que elas estão? Minha avó e minha tia estão na Lagoas. Eu sinto muito pela distância que vocês têm que ficar, viu? Tem alguma música que você queira pedir hoje? Quem sabe essa música ajuda nessa saudade aí, nesse aperto aí do coração. Tem alguma? Qual que você gostaria de pedir hoje? Hoje eu vim pedir a música Menina Pretinha. Ah, que bacana! Você sabia que a MC Sofia é uma rapper, Maria? Ela, com as músicas dela, ensina as meninas a se amarem mais e se amarem do jeito que são. É bem bacana, também sou super fã dela. Bora colocar a música da MC Sofia, então? Um abraço, Maria, para você, um abraço bem apertado. Abraço, professora. Segura o meu abraço, muito apertado. Menina pretinha, exótica não é linda. Você não é bonitinha. Você é uma rainha. Menina pretinha, exótica não é linda. Você não é bonitinha. Você é uma rainha. Devolva minhas bonecas, quero brincar com elas. Minhas bonecas preto que fizeram com elas. Vou me divertir enquanto eu sou pequena. Barbie é legal, mas eu prefiro a máquina africana. Com uma história do griot. Sou negra e tenho orgulho da minha cor africana. Com uma história do griot. Sou negra e tenho orgulho da minha cor. Menina pretinha, exótica não é linda. Você não é bonitinha. Você é uma rainha. O meu cabelo é chapado, cê precisa de chapinha. Canto rap por amor, essa é minha linha. Sou criança, sou negra, também sou resistência. Racismo aqui não, cê não gostou, paciência. Cabelo é chapado, cê precisa de chapinha. Canto rap por amor, essa é minha linha. Sou criança, sou negra, também sou resistência. Racismo aqui não, cê não gostou, paciência. Menina pretinha, exótica não é linda. Você não é bonitinha. Você é uma rainha. Menina pretinha, exótica não é linda. Você não é bonitinha. Você é uma rainha. Devolva minhas bonecas, quero brincar com elas. Minhas bonecas preto que fizeram com elas. Vou me divertir enquanto eu sou pequena. Barbie é legal, mas eu prefiro a máquina africana. Com uma história do griot. Sou negra e tenho orgulho da minha cor africana. Com uma história do griot. Sou negra e tenho orgulho da minha cor. Menina pretinha, exótica não é linda. Você não é bonitinha. Você é uma rainha. O meu cabelo é chapado, cê precisa de chapinha. Canto rap por amor, esta é minha linha. Sou criança, sou negra, também sou resistência. Racismo aqui não, cê não gostou, paciência. Cabelo é chapado, cê precisa de chapinha. Canto rap por amor, esta é minha linha. Sou criança, sou negra, também sou resistência. Racismo aqui não, cê não gostou, paciência. Feijão com arroz. 3, 4. Feijão no prato. Com vocês está no ar Adivinhas Divertidas. Galera, eu tô mandando uma adivinha. O que é? O que anda com o pé na cabeça. E aí, você já sabe a resposta? Se não sabe, fique com a gente. Logo após a música do mestre de capoeira Tony Vargas, nós voltamos com a resposta. Capoeira é resistência, capoeira é ancestralidade, capoeira é luta, liberdade, é dança, é brincadeira. E conta histórias de outros tempos. E já capoeira é mestre Bimba, mestre Passinha, capoeira é mestre Peixinho. Dona Isabel, que história é essa? Dona Isabel, que história é essa? De ter feito a abolição, de ser princesa boazinha, que libertou a escravidão. Tô cansado de conversa, tô cansado de ilusão. A abolição se fez com sangue, não dava esse país.
filho, o quanto custa a liberdade. Viva Zumbi, nosso rei negro, que fez herói lá em Palmares. Viva a cultura desse povo, a liberdade verdadeira, que já corria nos quilombos e já jogava capoeira. Viva Zumbi! Viva Zumbi, camarada! Viva Palmares! Viva Palmares, camarada! Libertador! Libertador, camarada! É do povo negro! É do povo negro, camarada! Vocês já sabem a resposta? A sua é o piolho. Som, luz, câmera, ação! Essa música, escolhida pelas crianças, cai muito bem para entender o papo de agora. Durante as conversas, alguém disse: Pro, você viu que os bandidos chegaram? Perguntei então quem eram os bandidos. Uns homens do MST. A escola estava recebendo as pessoas do movimento. E como então essa interação iria acontecer com tanto preconceito? E mais que isso, não estaria na hora de conhecermos um outro lado da história? Pois às vezes ouvimos algo com tanta frequência que acabamos acreditando que é verdade. Aceitamos sem pensar, sem consultar outras fontes de informação. Muitas vezes porque alguém que a gente considera uma autoridade nos disse, ou porque lemos, ou ainda porque crescemos um costume das pessoas que estão à nossa volta, e sem questionar se isso realmente é certo. Ou seja, seja lá quem for, professora, padre, médica, político, política, pastor, pastora, seja TV, um jornal que você lê, enfim, não importa. O que você ficar sabendo, procura conhecer um pouco mais, tenta buscar outras informações, tenta buscar o outro lado da história, sempre. E acredito que, para contar o outro lado da história, nada mais justo do que chamar para contá-la quem está desse outro lado. Por isso, daremos início com esse programa à entrevista que as crianças fizeram com o representante, na época, Wilson Lopes, do acampamento Paulo Cajayama, onde falaremos da importância da terra como um recurso para que as pessoas possam começar uma nova vida. Discutiremos de como é importante redistribuir essa terra de maneira justa e que isso devia ter sido feito há muito tempo atrás. Pois com o fim da escravidão, quer dizer, com o chamado fim da escravidão, as classes dominantes que se enriqueceram às custas do trabalho da população escravizada não fizeram absolutamente nada para inserir essas pessoas. E o que foi feito para pagar essa dívida? Afinal, esse trabalho foi forçado, esse trabalho foi de graça, mas nem um pedaço de terra tiveram para poder recomeçar. Pois bem, vamos conversar sobre tudo isso e muito mais com o Wilson. Com vocês, o Wilson Lopes. Olá, crianças. Olá, professora Raquel. Gostaria de agradecer a oportunidade de poder responder as perguntas que vocês me enviaram. Vamos lá? Primeira pergunta. É difícil viver assim no acampamento? A vida no acampamento é um grande desafio. Viver num barraco de lona não é fácil. No começo, as condições são precárias, mas a esperança de dias melhores faz com que enfrentemos as dificuldades, sonhando com um futuro melhor para nossas famílias. A falta de água é um grande problema. Às vezes precisamos lutar na justiça para garantir acesso à água potável. Algumas pessoas chegam somente com a roupa do corpo, fugindo da fome e da miséria, desempregadas e sem condições de pagar aluguel. Há aquelas que vêm trazendo os vícios do capitalismo, vício da droga, do álcool, do furto, do consumismo, do individualismo, do se dar bem a qualquer preço. No acampamento, as famílias sentem-se acolhidas, motivadas e encontram um sentido para a vida. Elas têm a oportunidade de participarem de cursos, coordenar atividades, discutir os problemas políticos, econômicos, sociais e ideológicos do país e se verem como cidadãos.
As atividades coletivas possibilitam a partilha dos problemas pessoais, o contato com a natureza, a unidade na conquista dos mesmos sonhos e projetos, e aos poucos uma nova vida vai renascendo. Para algumas pessoas, até mesmo a depressão deu uma trégua. Como foi que vocês se sentiram quando chegaram em Martim? Vamos fazer uma pequena pausa agora, mas não saiam daí. Logo após o comercial, nós voltamos com a entrevista. Olha o pão de mel da Maria passando em frente à sua casa. O sabor é Nutella, beijinho, brigadeiro, só. Eu quero. Vem buscar a criançada na rua Teosório de Freitas. Não esquece de levar o dinheiro, apenas R$3. Nós do Movimento Sem Terra entendemos que a maneira como as pessoas nos veem tem muito a ver com como a mídia nos trata. E para a grande mídia brasileira, os sem terra são bandidos, arruaceiros, vagabundos e invasores. Em Martinho Prado Júnior não foi diferente. Havia muita desconfiança com relação à nossa presença na Fazenda Campininha. Alguns comerciantes desconfiados ficavam de olho quando entrávamos em seus estabelecimentos. Foi preciso muita insistência e paciência para conquistar a confiança dos moradores. Claro que nem todos os moradores de Martinho Prado Júnior nos viam como a mídia. As pessoas mais esclarecidas nos apoiavam e estavam torcendo pela nossa vitória. A Escola Geraldo Sorg prontamente abriu as portas para as crianças do acampamento, de forma que nenhuma criança ficou sem estudar. Segundo os moradores de Martinho Prado Júnior, na Fazenda Campininha, que durante a nossa permanência na área passou a se chamar Acampamento Paulo Kageyama, era comum a desova de carcaça de carros roubados, tráfico de drogas, roubo de cargas e assassinato de caminhoneiros e incêndios frequentes. Depois que o Movimento Sem Terra chegou, tudo mudou e a população se sentiu mais segura. O comércio teve um aumento de cerca de 30% no seu faturamento. O verde voltou a reinar e os animais regressaram ao seu habitat. Em poucos meses, já era possível colher os primeiros frutos da terra. No acampamento Paulo Kageyama, se produzia maxixe, abóbora, feijão de corda, feijão andu, melancia, batata doce, mandioca, alface, couve, cheiro verde, cebolinha e a criação de galinhas. Com isto, as pessoas deixaram de nos olhar como bandidos e passaram a nos ver como trabalhadores. Tudo isso aumentou a confiança dos moradores no MST, mas isto não significou apoio. Tanto que no dia do despejo, dia 23 de abril de 2019, ninguém de Martinho Prado Júnior compareceu para se solidarizar com as famílias. Ficamos sozinhos. Mesmo diante de todo o bem que trouxemos para a região, as pessoas não se comprometeram com a nossa causa e nem a nossa luta. Na mansão, o fato não sensibiliza. Vocês já não estão nem aí com aquelas vidas. Vejam como é que o agrobis desumaniza. Pessoal, essa entrevista ela é longa e por isso daremos continuidade em outros programas. É um tema muito importante e espero que vocês consigam acompanhar conosco. Agora fiquem com o grupo Tiqueque. Se eu fosse uma formiguinha, seria pequenininha. Faria um mega esforço pra carregar uma folhinha. Se eu fosse uma formiguinha, tchá, tchá, tchá. Se eu fosse um bicho preguiça, dormia o dia inteiro. Não me mexia pra nada, nem pra ir no banheiro. Se eu fosse um bicho preguiça, se eu fosse uma formiguinha, tchá, tchá, tchá. E se eu fosse um macaco, pulava de galho em galho. E comer muitas bananas seria um grande barato. E se eu fosse um macaco, se eu fosse um bicho preguiça, se eu fosse uma formiguinha, tchá, tchá, tchá. Se eu fosse uma tartaruga, andava bem devagar
E se eu quisesse ir bem longe, acho que ia demorar. Se eu fosse uma tartaruga, e se eu fosse um macaco, se eu fosse um bicho preguiça, se eu fosse uma formiguinha. Tchau, tchau, tchau. Se eu fosse um papagaio, seria muito falante. Tudo que eu escutasse, repetiria no instante. Se eu fosse um papagaio, se eu fosse uma tartaruga, e se eu fosse um macaco, se eu fosse um bicho preguiça, se eu fosse uma formiguinha. Tchau, tchau, tchau. Se eu fosse um crocodilo, ficava dentro do lago. Abria o bocão bem grande, cheio de dente afiado. Se eu fosse um crocodilo, se eu fosse um papagaio, se eu fosse uma tartaruga, e se eu fosse um macaco, se eu fosse um bicho preguiça, se eu fosse uma formiguinha. Tchau, tchau, tchau. Se eu fosse uma galinha, ficava chocando o ovo. Quando nascesse o pintinho, botava outro de novo. Se eu fosse uma galinha, se eu fosse um crocodilo, se eu fosse um papagaio, se eu fosse uma tartaruga, e se eu fosse um macaco, se eu fosse um bicho preguiça, se eu fosse uma formiguinha. Tchau, tchau, tchau. Se eu fosse um elefante, com minha tromba comprida, deixava ela esticada, só pra te dar uma lambida. Se eu fosse um elefante, se eu fosse uma galinha, se eu fosse um crocodilo, se eu fosse um papagaio, se eu fosse uma tartaruga, e se eu fosse um macaco, se eu fosse um bicho preguiça, se eu fosse uma formiguinha. Tchau, tchau, tchau. Ei, chegou uma carta pra você. Essa carta hoje é do aluno João Gabriel, de Martim Prado, para o primo Vinícius, lá de Alagoas. Martim Prado, Mogi Guaçu, 1 de julho de 2020. Olá, Vinícius. Tudo bem com você? Espero que esteja tudo bem por aqui. Está tudo bem com minha família. Estou mandando esta carta para falar que estou com saudades de brincar com você. Estou com saudades da minha avó, da minha tia e do meu tio Peu. Você lembra quando a gente nadava no Rio São Francisco? Que saudade! E quando nós brincávamos com as crianças, era muito legal. Espero que logo a gente possa se ver de novo. Tchau, Vinícius. Abraço. Assinado João Gabriel. Pessoal, esse programa tinha mais novidades, como uma homenagem às pessoas que vivem em Martim Prado. Hoje seria a Jane. Também falaríamos com a Mara, ativista do grupo Gaia do Rio de Janeiro, que promove ações para defender os animais. Teríamos também o papo com a bióloga Lara, falando sobre a importância da Fazenda Campininha e por que não podemos deixar vender essa área. Mas como não conversar sobre a pandemia? Por isso convidamos o geógrafo e professor universitário Luiz Felipe Vale para falar sobre esse tema. O áudio do Luiz seria discutido com as crianças, que depois falariam com suas próprias palavras o que entenderam sobre esse tema. Mas honestamente, sem estarmos perto e com essa desigualdade de acesso à internet, uma intervenção dessa fica muito difícil. Por isso,
decidimos colocar o áudio inteiro após a poesia que a professora Raquel Nunes dedicou para uma de nossas ouvintes, que nos escreveu contando que estava num momento difícil. Então, com vocês, a professora Raquel Nunes e depois, para finalizar o programa, o Luiz Felipe Vale. Um grande abraço e até a próxima. Se a relação que você vive dói e te ofusca, não é amor, não é paixão, é terror e opressão. Poesia da querida Erineide Oliveira. E para finalizar agora, fiquem com o Luiz Felipe Vale. Olá para todas, para todos. É um prazer estar aqui conversando hoje um pouquinho com vocês. Meu nome é Luiz Felipe. Eu sou geógrafo, sou professor e a convite da Raquel vou responder algumas perguntas tratando aí da pandemia do coronavírus e das implicações políticas, econômicas e sanitárias dessa pandemia. Bom, vamos começar então pelo começo, né? Onde o vírus teria surgido. O vírus, ele é um tipo, né, de forma de vida. Os biólogos até discutem se é um ser vivo ou não, mas é uma das formas de vida, considerando assim, mais antigas e mais simples do planeta Terra. Então os vírus existem há centenas de milhões de anos e eles têm uma capacidade muito intensa de se reproduzir, e cada vez que eles se reproduzem, quando eles contaminam um hospedeiro, que pode ser um ser humano ou pode ser qualquer outro animal, eles podem sofrer mutações. E quando eles sofrem mutações, eles se transformam num outro tipo de vírus. E muitos vírus não atingem o ser humano, não provocam males, não criam doenças graves ao ser humano, e alguns deles são extremamente prejudiciais, podem ser inclusive letais para o ser humano. Então já existia há muito tempo, desde os anos 60, a família do coronavírus, mas esse vírus ele não atingia os seres humanos, inclusive alguns animais, até os cães, né, são vacinados contra o coronavírus, mas era um outro tipo de vírus. Surge então uma espécie de primo do coronavírus, que a gente chama de Covid-19, porque foi catalogado em 2019. E o primeiro local onde ele foi reconhecido foi na China. Agora, não significa que os chineses tenham criado esse vírus ou que qualquer outro ser humano de qualquer outro país tenha criado o vírus. Os vírus eles estão no planeta muito antes do ser humano e passam por esse processo de reprodução, e por isso podem surgir novos vírus. A gente está sujeito a isso, o ser humano não é a única espécie que habita o planeta Terra, pelo contrário, existem muitas outras, né? Inclusive os vírus. E os chineses, quando foram afetados, começaram a pensar em formas de proteger a população, impedir que o vírus se espalhasse, o que é muito difícil, porque um vírus novo exige, né, medidas novas, estudos novos, e a China é um local que exporta produtos, que recebe turistas do mundo todo, por isso o vírus rapidamente foi para a Europa, depois focos foram encontrados também no continente americano, e todos estão em uma corrida para tentar contornar o vírus e diminuir um pouco os estragos causados por ele. Quem tem que falar dos vírus são os cientistas, são os biólogos, as biólogas, as pessoas formadas em medicina, principalmente em infectologia. Essas pessoas são especialistas nesse assunto, portanto é muito complicado quando pessoas que não têm estudo começam a dar palpite, dar opinião e achar que podem criar, né, versões envolvendo conspiração, dominação mundial, invasão alienígena, a chegada do apocalipse zumbi, para falar sobre algo que tem que ser debatido pela ciência. Então muitas pessoas falam um monte sobre o vírus sem ter uma formação específica, sem saber de fato
lidar com o assunto que está dentro da área das ciências biológicas. Então, não adianta a gente querer ficar ouvindo opinião de youtuber, opinião do pastor, opinião do jornalista, se eles ignoram, se eles não aceitam os fatos científicos, que não são opiniões, mas são resultados de estudos, de pesquisas muito sérias, de pesquisadoras e pesquisadores que dedicam a vida toda a estudar os vírus. E é muito importante diferenciar o que é opinião e o que é de fato um resultado a partir de pesquisas, a partir de testes, a partir de experimentos científicos. Então, quando a gente vai buscar informação, a gente tem que buscar informação das universidades, da Organização Mundial da Saúde, das instituições que se dedicam a produzir vacinas, medicamentos, combater doenças, como a Cruz Vermelha, a Fiocruz, que são instituições sérias e que se dedicam a pesquisas sérias nesse sentido. Quem fala que o vírus é mentira precisa provar, precisa apresentar argumentos, e opinião não é argumento científico. Então, muito cuidado com essa questão. Como o vírus tem um potencial muito grande de ser transmitido e tem uma letalidade maior do que outros vírus, por exemplo, da gripe comum, que é o vírus influenza, as pessoas, logo que viram que ele estava crescendo e matando muita gente, começaram a tomar medidas, para evitar que ele se espalhasse. Por exemplo, a pandemia, a quarentena, numa pandemia, que é uma infecção generalizada que se espalha em vários países ao mesmo tempo. Esse é o conceito de pandemia. Só que os serviços essenciais continuaram funcionando. Serviços essenciais são aqueles serviços que não podem parar. Então, por exemplo, os hospitais, a polícia, o corpo de bombeiros e mesmo os supermercados, a produção de alimentos, a distribuição de comida continuaram funcionando, porém com medidas de segurança. O uso do álcool gel, da máscara, a presença controlada de pessoas para evitar aglomerações. Então nunca houve a possibilidade de ter uma crise de abastecimento, todo mundo vai morrer de fome porque vai faltar comida no mercado. Isso felizmente não aconteceu. Só que muita gente, por ter que ficar em casa, começou a sofrer com problemas muito graves, porque ou foi demitida, ou realmente não podendo trabalhar nas ruas, tendo que fechar o seu comércio, começaram a enfrentar problemas na queda do seu orçamento. É nesse momento que os países sérios do mundo todo começaram a intervir a partir do Estado, a partir do governo, para proteger esses trabalhadores, essas trabalhadoras, que acabaram diminuindo a sua carga de trabalho, ou até parando, interrompendo o seu trabalho, para proteger a própria saúde. Então, os governos da Europa, por exemplo, começaram a ajudar quem estava parado por não poder trabalhar com uma ajuda financeira. Isso aqui no Brasil foi conquistado pela oposição, pelos partidos de esquerda, principalmente lá no Congresso, e virou auxílio emergencial. É uma ajuda de custo, um valor que é pouco, R$600, mas que protege pelo menos as famílias onde o pai, a mãe, o vô, a avó, o tio, a tia, quem trabalhava, não está podendo trabalhar ou está tendo que trabalhar menos por conta da pandemia, para não arriscar a sua própria saúde. O grande problema é que alguns países, como o Brasil e Estados Unidos, que são os países hoje com o maior número de contaminados e de mortes, tem muita gente que prefere a ignorância à ciência. A ignorância no sentido de ignorar os cientistas, ignorar as estatísticas, ignorar os dados que estão sendo trazidos a partir de estudos, pesquisas. Isso está piorando gravemente a contaminação. O número de mortes é cada dia maior. O Brasil já passa de 120 mil pessoas que morreram em decorrência aí da Covid. Só em Campinas foram mais de 1.000 pessoas mortas. E quem vem com uma historinha de que isso é mentira, está sendo ignorante, porque está ignorando, mesmo com os dados trazidos, está preferindo ignorar o que está acontecendo. Isso é muito triste, porque como um vírus se espalha, quem desrespeita, quem ignora tudo que está acontecendo, coloca em risco não só a própria vida, mas a vida de outras pessoas também. E o vírus, para acabar, para ser controlado, ele precisa que as pessoas parem de fazer ele se propagar.
Quanto mais o vírus vai sendo transmitido de uma pessoa para outra, mais ele se multiplica, mais ele se reproduz, mais ele contamina as pessoas. Em países como a própria China, ou mesmo o Japão, houve um controle muito rápido porque as pessoas obedeceram com muito rigor, com muita disciplina às recomendações, e o vírus para de circular, para de ser transmitido de uma pessoa para outra e acaba sendo controlado para que dê tempo de que os cientistas possam produzir uma vacina, produzir um medicamento realmente eficaz. Não eficaz porque alguém acha que ele é eficaz. Não eficaz porque alguém disse que foi milagrosamente curado a partir dele. Mas eficaz porque houve testes, houve comprovações, houve pesquisas e com segurança a gente sabe que ele não vai provocar efeitos piores do que a própria doença. Então a ideia é justamente que a gente pudesse respeitar o isolamento, a quarentena, para dar tempo dos cientistas produzirem aí um tratamento ou uma vacina para prevenir o vírus. A grande questão é que no Brasil, enquanto muita gente pode ficar em casa trabalhando do computador, com uma geladeira cheia de comida, um sofazão bem confortável assistindo Netflix, muitas pessoas vivem em situação precária. Nas favelas, por exemplo, em áreas muito pobres, nem tem geladeira, né? Não consegue ficar em casa. Vivem muitas pessoas dentro de um espaço muito apertado, muito pequeno. E isso já existia antes da pandemia. A pobreza, a miséria já existia antes da pandemia. Só que o governo geralmente ignorava. E agora, com a pandemia, são essas pessoas que estão morrendo. As pessoas que são vítimas do coronavírus, que estão morrendo, são principalmente pessoas mais pobres e principalmente pessoas negras. As mulheres também são mais contaminadas, porque são obrigadas a cuidar das pessoas doentes, né? Dos filhos, do pai, do marido. Isso mostra que a gente vive num país que ainda é extremamente machista, racista e que desrespeita a vida da população mais pobre. O que fazer então, já que nós temos um problema anterior ao coronavírus e que foi piorado, ficou ainda mais grave por causa do coronavírus? Primeiro, investir pesadamente na saúde, no SUS, no Sistema Único de Saúde, em que qualquer pessoa, da mais rica à mais pobre, pode usar serviços para se recuperar, para conseguir ser tratada da doença e não ir a óbito, não morrer, para que ela possa ser tratada e se recuperar. E começar a investir em políticas para acabar realmente com a pobreza, salários mais justos, oportunidades mais iguais, acabar com a discriminação contra as mulheres, acabar com a discriminação contra as pessoas negras. Se não for dessa forma, a gente pode até conseguir uma vacina, um tratamento para o coronavírus, mas outras doenças, como a própria pneumonia, a tuberculose, doenças, né, como a dengue, vão continuar matando muitas pessoas no nosso país, independente de ter coronavírus ou não, principalmente as mais pobres. Então o coronavírus está trazendo um estrago gigantesco para o mundo todo e no Brasil ele só está intensificando, ele está mostrando com ainda mais clareza os problemas sociais que a gente tem e que por alguns governos, por algumas pessoas, geralmente acaba sendo ignorado. Esse é o ponto. E uma conta muito simples, né? Se a gente pensar aí em termos matemáticos, algumas estatísticas científicas, que não são, portanto, opinião, né? São realmente estudos que têm mostrado a ação do coronavírus no mundo. O Brasil, pessoal, tem 210 milhões de pessoas. Hoje a população do Brasil é de 210 milhões de pessoas. Se a gente continuar relaxando a quarentena, se a gente continuar fingindo que não tem nada acontecendo, os cientistas dizem que cerca de 80% da população vai ser contaminada. Ou seja, a gente vai ter aí 168 milhões de pessoas contaminadas se o vírus continuar circulando, porque as pessoas não respeitam as medidas de segurança. A mortalidade do coronavírus é de cerca de 2%. Então vocês podem pensar, de cada 100 pessoas contaminadas, morrem só 2. É um número pequeno? Não. É uma falsa impressão que 2 a cada 100 é pouca gente.
Se 168 milhões de pessoas pegarem o vírus, e a gente pensar em uma mortalidade de 2%, significa que no país a gente vai ter quase 3 milhões e meio de pessoas mortas pelo coronavírus. 3 milhões e meio. Hoje são 120 mil mortes. Imagina chegar em 3 milhões e meio de pessoas mortas pelo coronavírus. E uma hora ou outra, essas mortes, infelizmente, se já não chegaram, vão chegar muito perto dos nossos amigos, da nossa família, dos nossos vizinhos e até mesmo de nós próprios. Por mais que a gente tenha uma saúde boa, um histórico de atleta, né? A gente está sujeito a esse vírus. E seria uma grande inconsequência, seria uma ideia muito ruim cruzar os braços, fingindo que não tem nada acontecendo, enquanto o vírus pode matar 3 milhões e 500 mil pessoas. Por isso, a gente tem que fazer a nossa parte. Para muita gente é impossível ficar em casa, mas se na pior das hipóteses a pessoa tiver que sair, por exemplo, para trabalhar, para ir na farmácia, para ir no supermercado, ela tem que usar máscara, tem que limpar as mãos com álcool gel, tem que limpar as mãos na hora que entra em casa, tem que tirar o tênis na hora que chega em casa, tem que evitar ao máximo aglomerações, tem que evitar ao máximo, né, ir para balada, ir para festinha, ir para o bar. É diferente, pessoal, a pessoa que tem que sair para trabalhar e a pessoa que está saindo para bater perna porque está entediada, né? Aquele que tem que trabalhar para colocar comida na mesa e quem sai para dar rolezinho, para tirar fotinho para o Instagram. E a gente sabe que a população pobre está sendo forçada a trabalhar e está morrendo contaminada porque não tem convênio, não tem acesso ao plano de saúde e acaba ficando por último na fila do atendimento, enquanto o povo que tem grana anda espalhando o vírus, que está indo à praia, está indo à balada, está indo, né, para os barzinhos, porque cansou da quarentena. Então a gente tem que se preocupar e pensar também no outro, não só na nossa saúde, mas na saúde das outras pessoas, cuja vida não vale nem mais nem menos que a nossa. Quando vai acabar o problema, é difícil de estimar, mas se a gente não fizer a nossa parte, vai demorar muito mais e os estragos com certeza vão ser muito maiores. Não adianta ficar esperando um milagre, não adianta ficar esperando uma cura, porque ela não vai aparecer do dia para a noite. Por enquanto a gente tem que fazer então a nossa parte e ouvir as recomendações dos cientistas, das autoridades higiênico-sanitárias que estudaram, que continuam estudando para trazer para a gente informações corretas e científicas sobre esse vírus que está vitimando não só uma ou duas pessoas, não só um ou outro país, mas a humanidade inteira. Tá certo? Vamos então acompanhando as notícias corretas e sempre tomando aí as precauções para proteger a nossa vida e a das outras pessoas. E cobrando o governo, que tem muito dinheiro, para que pare de usar o dinheiro para corrupção, para que pare de usar o dinheiro para favorecer a própria família, favorecer os amigos e comece a usar esse dinheiro para proteger o povo, principalmente a população mais vulnerável, que já sofre muito por ser uma população mais pobre, a população feminina, a população negra, os povos indígenas que estão morrendo aos montes porque tem uma imunidade diferente, né, de quem mora na cidade. E não tem nada normal. Fingir que a gente está voltando ao normal é mostrar que a gente não se importa com a nossa vida e com a vida das outras pessoas. A gente precisa entender que a situação não é normal e fazer a nossa parte para preservar a nossa vida e a vida das outras pessoas também. Tá certo? É um assunto complicado, por isso a gente tem que ler, tem que se informar. O tempo todo a ciência traz informações novas, porque o problema é novo. E é assim que funciona. Coletivamente é que a gente consegue resolver esse problema, senão ele vai trazer muitos mais problemas além dos que já trouxe. Tá certo? Agradeço pela oportunidade de conversar um pouquinho mais com vocês e espero que daqui a algum tempo a gente possa ter boas notícias sobre o coronavírus, tá certo? Obrigado para todas e todos que estão ouvindo, que estão participando. Um abraço e até a próxima.
É muito bom estar com vocês. Mas é hora de despedir. Essa foi mais uma Onda no Ar.